Olá! Tá uma chuvinha bem gostosa aqui enquanto eu estou gravando a leitura. É a primeira vez que eu venho antes da leitura começar para falar com vocês. E eu queria desejar um feliz 2022 para todo mundo que tem acompanhado o Sons em Tinta até aqui. Muito obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua inscrição. E eu espero que 2022 seja um ano muito maravilhoso para todos nós, que seja muito mais gentil que 2021 e que vocês continuem gostando do conteúdo que eu vou trazer aqui para o canal. Vamos lá! O livro azul de fábulas encantadas. Aladim e a lâmpada maravilhosa, de As Mil e Uma Noites. Era uma vez um alfaiate pobre que tinha um filho chamado Aladim, um menino descuidado, desocupado, que não fazia nada a não ser jogar bola o dia todo nas ruas com meninos vadios como ele. A situação entristecia tanto o pai que ele acabou morrendo. Apesar das lágrimas e das orações da mãe, Aladim não melhorou. Um dia, quando estava brincando nas ruas como sempre, um estranho quis saber se era filho de Mustafá, o alfaiate. "Sou sim, senhor", respondeu Aladim, "mas ele morreu há muito tempo." Quando ouviu isso, o estranho, que era um famoso mago africano, o pegou pelo pescoço e o beijou, exclamando: "Sou seu tio e o reconheci pela semelhança com meu irmão. Vá até sua mãe e diga que estou chegando." Aladim correu para casa e contou à mãe sobre o tio recém-chegado. "Na verdade, meu filho", confirmou, "seu pai tinha um irmão, mas sempre achei que tivesse falecido." Mesmo assim, preparou o jantar e mandou que Aladim procurasse o tio, que chegou trazendo vinho e frutas. Em seguida, sentou-se e beijou o lugar em que Mustafá costumava se acomodar, pedindo à mãe de Aladim que não se surpreendesse por não ter aparecido antes, porque estava fora do país há 40 anos. Virou-se para Aladim e perguntou qual era a sua ocupação. Ao ouvir a pergunta, o menino abaixou a cabeça e sua mãe caiu aos prantos. Ao saber que Aladim não fazia nada e não queria aprender ofício algum, ofereceu-se para estabelecer uma loja para ele e provê-la de mercadorias. No dia seguinte, comprou para Aladim um conjunto de roupas refinadas e o levou por toda a cidade, mostrando-lhe os pontos de interesse e, ao anoitecer, trouxe-o de volta para a casa da mãe, que ficou muito feliz ao ver o filho tão bem. No dia seguinte, o mago levou Aladim a alguns belos jardins bem distantes das muralhas da cidade. Sentaram-se junto a uma fonte e o mago tirou um bolo do cinturão, dividindo entre eles. Depois, seguiram viagem até quase chegar às montanhas. Aladim estava tão cansado que implorava para retornar, mas o mago o distraía com histórias divertidas e ele ia seguindo, apesar de desejar o contrário. Por fim, chegaram a 2 montanhas divididas por um estreito vale. "Não seguiremos em frente", afirmou o falso tio. "Vou mostrar algo maravilhoso a você. Basta que recolha alguns gravetos enquanto acenda uma fogueira." Quando o fogo já estava ardendo, o mago atirou um pó que trazia consigo, ao mesmo tempo que proferiu algumas palavras mágicas. A terra tremeu ligeiramente e abriu-se diante deles, revelando uma pedra plana quadrada com um aro de bronze no meio, que servia para erguê-la. Aladim tentou fugir, mas o mago o pegou e deu-lhe um golpe que o derrubou. "O que foi que fiz, tio?" indagou, lamentando. Mas o mago respondeu gentilmente: "Não tema e me obedeça. Debaixo desta pedra há um tesouro que deve ser seu.
e ninguém mais pode tocá-lo. Por isso, deve fazer exatamente o que mando. Ao ouvir a palavra tesouro, Aladim esqueceu os medos e segurou o aro conforme ordenado, dizendo os nomes do pai e do avô. A pedra soltou-se com bastante facilidade e surgiram alguns degraus. Desça, ordenou o mago. Ao pé desses degraus vai encontrar uma porta aberta que leva a 3 grandes salões. Arregace as mangas e passe por eles sem tocar nada, ou morrerá instantaneamente. Os salões dão para um jardim de sofisticadas árvores frutíferas. Continue a caminhada, até chegar a um nicho em um terraço, onde há uma lâmpada acesa. Despeje o óleo que contém e traga-a para mim. Tirou um anel do dedo e o deu a Aladim, fazendo votos de prosperidade. Aladim encontrou tudo como o mago havia descrito. Colheu algumas frutas das árvores e, depois de pegar a lâmpada, chegou à boca da caverna. O mago gritou com muita empolgação: "Venha logo e me entregue a lâmpada!" Aladim disse que só a entregaria quando estivesse fora da caverna. O mago ficou extremamente furioso e, jogando mais um pouco de pó em cima da fogueira, pronunciou algumas palavras, e a pedra rolou de volta para o lugar. O mago foi embora da Pérsia para sempre, deixando bem claro que não era tio de Aladim, mas sim um mago astuto que havia lido em seus livros mágicos sobre uma lâmpada maravilhosa que faria dele o homem mais poderoso do mundo. Embora só ele soubesse onde a encontrar, só poderia recebê-la das mãos de outro. Havia escolhido o tolo Aladim para tal fim, com o intuito de obter a lâmpada e matá-lo em seguida. Durante 2 dias, Aladim ficou no escuro, chorando e lamentando. Por fim, juntou as mãos em oração e, ao fazê-lo, a mão friccionou o anel, que o mago tinha se esquecido de pegar de volta. Imediatamente, um gênio enorme, terrível, surgiu das entranhas da terra e perguntou: "O que quer comigo? Sou o escravo do anel. Obedecerei todas as suas ordens." Aladim, destemidamente, respondeu: "Tire-me deste lugar." E logo em seguida, a terra se abriu e ele estava do lado de fora. Assim que seus olhos conseguiram suportar a luz, voltou para casa, mas desmaiou na soleira da porta. Quando voltou a si, contou à sua mãe o que tinha acontecido e mostrou a lâmpada e os frutos que havia colhido no jardim, que na verdade eram pedras preciosas. Ele, então, pediu um pouco de comida. "Pobre de mim, meu filho", lamentou. "Não tenho nada em casa, mas fiei um pouco de algodão e vou sair para vendê-lo." Aladim mandou guardar o algodão, pois, em vez disso, venderia a lâmpada. Como ela estava muito suja, a mãe começou a esfregá-la para que pudesse ser negociada por um preço maior. Imediatamente apareceu um gênio gigantesco, perguntando o que ele queria. Ela desmaiou, mas Aladim, pegando a lâmpada, disse cheio de coragem: "Traga-me algo para comer." O gênio retornou com uma tigela de prata, 12 pratos de prata repletos de saborosas carnes, 2 taças de prata e 2 garrafas de vinho. A mãe de Aladim, quando voltou a si, indagou: "De onde vem esse magnífico banquete?" "Não pergunte, apenas coma", replicou Aladim. Assim, sentaram-se no café da manhã e lá ficaram até chegar a hora de jantar. E Aladim contou à mãe sobre a lâmpada. Ela implorou que a vendesse e que não tivesse nada a ver com demônios. "Não", contestou Aladim, "não vamos desperdiçar a oportunidade que bateu à nossa porta. Eu tirarei proveito dessas virtudes e levarei o anel sempre comigo também." Quando acabaram de comer tudo o que o gênio havia trazido, Aladim vendeu um dos pratos de prata e assim por diante, até que não restasse prato algum. Recorria logo ao gênio, que lhe dava outro conjunto de pratos, e assim viveram muitos anos. Um dia, Aladim ouviu que uma ordem do sultão proclamava que todos tinham de ficar em casa e fechar as persianas das janelas enquanto sua filha, a princesa, passasse para ir e voltar do banho. Aladim queria muito ver o rosto dela, o que era muito difícil, pois ela sempre usava um véu. Ele se escondeu atrás da porta do banho e espiou por uma fresta. A princesa levantou o véu quando entrou, e era tão linda que Aladim se apaixonou por ela à primeira vista. Ele foi para casa tão diferente que a mãe ficou assustada.
contou que estava perdidamente apaixonado pela princesa, que não podia viver sem ela e queria pedi-la em casamento a seu pai. A mãe caiu na risada ao ouvir aquilo, mas Aladim finalmente a convenceu a ir até o sultão para que fizesse o pedido. Ela pegou um guardanapo e colocou nele os frutos mágicos do jardim encantado, que cintilavam e brilhavam como as mais preciosas joias. Ela os levou para agradar o sultão e partiu, confiando na lâmpada. O grão-vizir e os senhores do conselho tinham acabado de sair quando ele entrou no salão, posicionando-se na frente do sultão. No entanto, ele ignorou sua presença. Ela foi todos os dias durante uma semana, ficando sempre no mesmo lugar. No 6º dia, quando o conselho se dispersou, o sultão disse ao vizir: Vejo uma mulher na sala de audiências todos os dias, carregando algo em um guardanapo. Chame-a da próxima vez para que eu possa descobrir o que ela quer. No dia seguinte, a um sinal do vizir, ela se aproximou do trono e ficou ajoelhada até ouvir a ordem do sultão. Levante-se, boa mulher, e diga-me o que quer. Como ela hesitou, o sultão mandou que todos saíssem, exceto o vizir, e ordenou que falasse abertamente, prometendo perdoar de antemão qualquer coisa que pudesse dizer. Ela, então, contou o intenso amor do filho pela princesa. Rezei para que ele a esquecesse, confessou. Mas foi em vão. Ameaçou cometer algum ato desesperado se me recusasse a vir até Vossa Majestade para pedir a mão da princesa. Agora, peço que me perdoe, não só a mim, mas também a meu filho Aladim. O sultão perguntou com palavras gentis o que ela tinha no guardanapo, e ela rapidamente desdobrou as joias e as apresentou. Ele ficou surpreso e, voltando-se para o vizir, exclamou: O que você acha? Eu devo conceder a mão da princesa a alguém que a valoriza a esse preço? O vizir, que a queria para seu próprio filho, implorou ao sultão que esperasse 3 meses, pois esperava que seu filho providenciasse um presente mais valioso para oferecer. O sultão concordou e determinou à mãe de Aladim que, embora concordasse com o casamento, ela não deveria vir à sua presença novamente antes de 3 meses. Aladim esperou pacientemente durante quase 3 meses, mas, assim que se passaram 2, sua mãe, que foi à cidade comprar óleo, encontrou todos em júbilo e quis saber o que estava acontecendo. Não sabe que o filho do grão-vizir vai se casar com a filha do sultão hoje à noite? Ofegante, ela correu e contou a Aladim, que ficou desolado a princípio, mas logo se lembrou da lâmpada. Ele a esfregou e o gênio apareceu indagando: Qual é o seu desejo? Aladim explicou. Como pode ver, o sultão quebrou a promessa feita a mim, e o filho do vizir deverá desposar a princesa. Minha ordem é que traga para cá a noiva e o noivo hoje à noite. Mestre, eu obedeço, respondeu o gênio. Aladim foi para seu quarto em seguida, e lá, exatamente à meia-noite, o gênio transportou a cama com o filho do vizir e a princesa. Leve esse homem recém-casado, determinou, e o deixe no frio lá fora, retornando ao amanhecer. Diante disso, o gênio arrancou da cama o filho do vizir, deixando Aladim com a princesa. Não tenha medo de nada, explicou Aladim. Você é minha mulher, prometida a mim pelo seu pai injusto, e não vou causar dano algum a você. A princesa estava assustada demais para falar e passou a noite mais infeliz de sua vida, enquanto Aladim se deitou a seu lado e dormiu profundamente. Na hora determinada, o gênio buscou o trêmulo noivo, colocou-o em seu lugar e transportou a cama de volta ao palácio. Depois disso, o sultão chegou para dar um bom dia à filha. O pobre filho do vizir levantou-se e escondeu-se, enquanto a princesa não disse nada e estava muito triste. O sultão a enviou para a mãe, que perguntou a ela: Como é possível, minha filha, que não fale com seu pai? O que aconteceu? A princesa deu um suspiro profundo, relatando finalmente à mãe que, durante a noite, a cama tinha sido transportada a alguma casa desconhecida e o que lhe tinha acontecido. A mãe não acreditou em palavra alguma do que ela disse, mas implorou que se levantasse e tratasse a história como um sonho qualquer. Na segunda noite, a mesma coisa aconteceu, e na manhã seguinte,
Diante da recusa da princesa de contar o que havia acontecido, o sultão ameaçou decapitá-la. Ela então confessou tudo, implorando que perguntasse ao filho do vizir se não estava mesmo falando a verdade. O sultão determinou ao vizir que interrogasse o filho, que sabia a verdade, e acrescentou que, amando a princesa como amava, preferiria morrer a passar outra noite terrível como aquela. Disse ainda que iria se separar dela. Seu desejo foi atendido e puseram fim às festividades e aos júbilos. Quando se completaram os 3 meses, Aladim enviou a mãe para lembrar ao sultão sua promessa. Ela ficou no mesmo lugar de antes, e o sultão, que havia se esquecido de Aladim, lembrou-se dele imediatamente e mandou buscá-lo. Ao notar a pobreza da mulher, o sultão sentiu-se menos propenso do que nunca a manter a sua palavra e pediu o parecer do vizir, que o aconselhou a pedir um valor tão alto pela princesa que nenhum homem da terra pudesse alcançá-lo. O sultão, em seguida, voltou-se para a mãe de Aladim, declarando: Boa mulher, um sultão deve honrar suas promessas, e cumprirei a minha. Mas seu filho deve primeiro enviar-me 40 bacias de ouro cheias de joias até as bordas, carregadas por 40 escravos negros, conduzidos por igual número de escravos brancos, vestidos com trajes esplêndidos. Diga a ele que estou aguardando a resposta. A mãe de Aladim curvou-se até o chão e foi para casa, pensando que tudo estava perdido. Deu a mensagem a Aladim acrescentando: Pode ser que ele fique esperando muito tempo sua resposta. Não tanto tempo quanto imagina, mãe, retrucou o filho. Eu faria muito mais do que isso pela princesa. Invocou o gênio e dentro de alguns momentos chegaram os 80 escravos, tomando todo o espaço da pequena casa e do jardim. Aladim os fez partir para o palácio 2 a 2, seguidos pela mãe. Estavam tão ricamente vestidos, com joias tão esplêndidas nos cinturões, que todos se apinhavam em multidões para vê-los e para observar também as bacias de ouro que carregavam na cabeça. Entraram no palácio e, após se ajoelharem diante do sultão, perfilaram-se em semicírculo em volta do trono, de braços cruzados, enquanto a mãe de Aladim os apresentava ao sultão. Em vez de hesitar, o sultão afirmou: Boa mulher, retorne e diga a seu filho que eu o aguardo de braços abertos. Ela não perdeu tempo para dar a notícia a Aladim e o mandou se apressar, mas Aladim primeiro chamou o gênio. Quero um banho perfumado, exigiu, trajes ricamente bordados, um cavalo melhor que o do sultão e 20 escravos para me servir. Além disso, 6 escravos com belas vestes para atender a minha mãe. E por último, 10.000 peças de ouro em 10 bolsas. E assim foi feito. Aladim montou em seu cavalo e cavalgou pelas ruas, e os escravos atiravam ouro à medida que seguiam. Aqueles que tinham brincado com ele na infância não o reconheciam, pois ele tinha ficado muito bonito. Quando o sultão o viu, desceu de seu trono, abraçou-o e levou-o a uma sala em que a festa tinha sido organizada a fim de realizar o casamento dele com a princesa naquele mesmo dia. Mas Aladim se recusou, afirmando: Tenho que construir um palácio digno para ela. E despediu-se. Assim que chegou em casa, ordenou ao gênio: Construa um palácio com o melhor mármore, com ornamentos em jaspe, ágata e outras pedras preciosas. No centro, construirá um enorme salão abobadado, e as 4 paredes serão de ouro maciço e de prata, cada uma delas com 6 janelas, e as treliças todas serão cravejadas de diamantes e rubis, exceto uma, que deverá ficar inacabada. Deverá haver estábulos, cavalos, cavalariços e escravos. Vá e deixe tudo pronto. O palácio foi concluído no dia seguinte. O gênio levou-o lá e apresentou todas as suas ordens fielmente executadas, até em relação a um tapete de veludo que ia do palácio de Aladim ao palácio do sultão. A mãe de Aladim, em seguida, vestiu-se esplendorosamente e caminhou até o palácio com seus escravos, enquanto ele a seguia a cavalo. O sultão enviou músicos com trombetas e símbolos para encontrá-los, e a música e os aplausos retumbavam no ar. Ela foi levada até a princesa, que a saudou e a tratou com honrarias. À noite,
A princesa despediu-se do pai e partiu em um tapete voador para o palácio de Aladim, ao lado da mãe dele e seguida pelos 100 escravos. Ela ficou encantada com a visão de Aladim, que correu para recebê-la. Princesa, explicou-lhe, se eu a desgracei, culpe a sua beleza por toda a minha ousadia. Ela confessou que, depois que o viu, obedeceu a seu pai sem problemas em relação a isso. Depois que o casamento ocorreu, Aladim a levou até o salão onde acontecia uma festa. E após o jantar com ele, dançaram até a meia-noite. No dia seguinte, Aladim convidou o sultão para ver o palácio. Ao entrar no salão com as 24 janelas decoradas com rubis, diamantes e esmeraldas, exclamou: "É uma das maravilhas do mundo. Há apenas uma coisa que me intriga. Foi por acaso que uma janela à esquerda ficou inacabada?" "Não, senhor, faz parte do projeto", replicou Aladim. "Foi meu desejo que Vossa Majestade tivesse a glória de terminar esse palácio." O sultão ficou satisfeito e mandou buscar os melhores joalheiros da cidade. Mostrou-lhes a janela inacabada e ordenou que a enfeitassem como as outras. "Senhor", explicou o porta-voz, "não conseguiremos encontrar número suficiente de joias." O sultão mandou buscar as próprias joias, que foram logo empregadas, mas aquilo não resolvia, pois, após um mês, nem metade do trabalho havia sido realizado. Aladim, sabendo que a tarefa deles era em vão, ordenou que desfizessem o trabalho e levassem as joias de volta, e, a seu comando, o gênio terminou a janela. O sultão surpreendeu-se ao receber as joias de volta e visitou Aladim, que mostrou a janela concluída. O sultão abraçou-o, enquanto o vizir, invejoso, insinuava que era trabalho de bruxaria. Aladim conquistou o coração das pessoas com seus modos gentis. Foi nomeado capitão dos exércitos do sultão e venceu várias batalhas por ele, mas se manteve modesto e cortês como antes, e assim viveu em paz e feliz por muitos anos. Entretanto, longe, na África, o mago lembrava-se de Aladim e, usando a arte da magia, descobriu que, em vez de ter tido uma morte deplorável na caverna, havia escapado e desposar uma princesa com quem vivia com grandes honras e riquezas. Sabia que o filho do pobre alfaiate só poderia ter conseguido tais feitos por causa da lâmpada, e viajou noite e dia até chegar à capital da China, empenhado em arruinar Aladim. Ao passar pela cidade, ouviu pessoas falarem por todos os lugares de um palácio maravilhoso. "Perdoem-me a ignorância", comentou. "Que palácio é esse de que tanto falam? Nunca ouviu falar do palácio do príncipe Aladim, a maior maravilha do mundo? Vou dizer onde fica se quiser vê-lo." O mago agradeceu àquele e, tendo visto o palácio, soube que tinha sido erguido pelo gênio da lâmpada. Aquilo o deixou tomado de raiva. Decidiu que ia se apossar da lâmpada e mergulhar Aladim mais uma vez na mais profunda pobreza. Por infelicidade, Aladim havia partido para uma caçada de 8 dias, o que deu tempo de sobra ao mago. Ele comprou uma dúzia de lâmpadas de cobre, colocou-as em uma cesta e foi para o palácio gritando: "Trocamos lâmpadas velhas por novas", seguido por uma multidão. A princesa, sentada no salão de 2 dúzias de janelas, enviou uma escrava para descobrir o motivo da algazarra, a qual retornou rindo, sendo repreendida pela princesa em seguida. "Senhora", respondeu a escrava, "quem pode deixar de rir ao ver um velho tolo oferecendo-se para trocar lâmpadas antigas por boas lâmpadas novas?" Outra escrava, ao ouvir isso, comentou: "Há uma lâmpada velha lá no mezanino que talvez possa interessá-lo." Aquela era a lâmpada mágica que Aladim tinha deixado lá, pois não poderia levá-la para a caçada consigo. A princesa, sem saber seu valor, rindo, ordenou à escrava que a levasse e fizesse a troca. Ela foi e disse ao mago: "Dê-me uma lâmpada nova em troca dessa." Ele a pegou e mandou a escrava escolher a lâmpada que quisesse, em meio às vaias da multidão. Partiu sem lamentar suas lâmpadas e saiu dos portões da cidade até um lugar deserto, e por lá ficou até o anoitecer, quando pegou a lâmpada
e a esfregou. O gênio apareceu e, ao comando do mago, o transportou, juntamente com o palácio e a princesa nele, para um lugar deserto na África. Na manhã seguinte, o sultão foi à janela e olhou para o palácio de Aladim e esfregou os olhos, pois tinha sumido. Mandou buscar o vizir e perguntou o que tinha acontecido com o palácio. O vizir olhou pela janela também e ficou atordoado de espanto. Mais uma vez, culpou a magia, e dessa vez o sultão acreditou nele e enviou 30 homens a cavalo para trazer Aladim a ferros. Eles o encontraram cavalgando para casa, amarraram e obrigaram-no a ir com eles a pé. No entanto, as pessoas que o amavam seguiam-no, armadas, para assegurar-se de que não sofreria nenhum mal. Foi levado à presença do sultão, que ordenou ao carrasco que o decapitasse. O carrasco forçou Aladim a ajoelhar-se, vedou seus olhos e ergueu o cutelo para golpeá-lo. Naquele instante, o vizir, que viu que a multidão tinha forçado a entrada até o pátio e estava escalando os muros para resgatar Aladim, gritou ao carrasco que parasse a execução. Na verdade, o povo parecia tão ameaçador que o sultão cedeu e ordenou que Aladim fosse desamarrado e o perdoou na frente da multidão. Aladim agora implorava que dissessem o que tinha feito. Falso desgraçado, praguejou o sultão. Vem até aqui. E mostrou a ele pela janela o lugar em que o palácio deveria estar. Aladim ficou tão surpreso que não conseguia proferir palavra alguma. Onde está seu palácio? Onde está minha filha? Inquiriu o sultão. Pelo primeiro não tenho profunda preocupação, mas tenho de rever minha filha, e você a encontrará, ou perderá a cabeça. Aladim implorou que fossem concedidos 40 dias a ele para que pudesse encontrar a princesa, jurando que voltaria e se entregaria à morte de acordo com o desejo do sultão se fracassasse. Sua súplica foi atendida e saiu da presença do sultão profundamente triste. Durante 3 dias, perambulou como louco, perguntando a todos o que havia acontecido com seu palácio, mas só riam e tinham piedade dele. Chegou às margens de um rio e ajoelhou-se para fazer as orações antes de atirar-se às águas. Ao fazê-lo, esfregou o anel mágico que ainda usava. O gênio que tinha visto na caverna apareceu e perguntou qual era o seu desejo. Salve minha vida, gênio, implorou Aladim. Traga de volta meu palácio. Isso não está em meu poder, garantiu o gênio. Sou apenas o escravo do anel. Deve procurar saber o que houve com o escravo da lâmpada. Mesmo assim, pode me levar até o palácio, colocando-me debaixo da janela de minha querida esposa? Imediatamente foi transportado para a África, sob a janela da princesa, e adormeceu de pura exaustão. Foi despertado pelo canto dos pássaros, e seu coração estava mais leve. Viu claramente que todo o azar era proveniente da perda da lâmpada, e, em vão, perguntou-se quem a havia roubado. Naquela manhã, a princesa levantou-se mais cedo do que de costume, desde que tinha sido transportada para a África pelo mago, cuja companhia era forçada a suportar uma vez por dia. Entretanto, ela o tratava de forma tão rude que ele de forma alguma se atrevia a viver lá. Enquanto ela se vestia, uma de suas aias olhou para fora e viu Aladim. A princesa correu, abriu a janela e gritou para que ele fosse até ela. Foi grande a alegria dos dois apaixonados ao se verem novamente. Depois de tê-la beijado, Aladim disse: Imploro, princesa, em nome de Deus, antes de falarmos de qualquer outra coisa, para seu próprio bem e por mim, diga-me o que foi feito de uma lâmpada velha que deixei no mezanino do salão de 2 dúzias de janelas quando fui à caça. Pobre de mim, choramingou. Sou a causa inocente de nossas dores. E contou sobre a troca da lâmpada. Agora sei que devemos isso ao mago africano. Onde está a lâmpada? Ele a carrega consigo, replicou a princesa. Sei disso porque ele a tirou do peito para mostrá-la a mim. O mago quer que eu quebre minha confiança em você e me case com ele, pois disse que você foi decapitado por ordem de meu pai. Ele está sempre falando mal de você, mas só respondo com minhas lágrimas. Se eu persistir, creio que logo será violento. Aladim a confortou e a deixou por um tempo. Trocou de roupa com a primeira pessoa que encontrou na cidade e, tendo comprado certo pó, retornou à princesa, que o deixou entrar por uma pequena porta lateral.
Use seu vestido mais bonito, recomendou, e receba o mago com sorrisos, levando-o a acreditar que me esqueceu. Convide-o para jantar com você e diga que quer provar o vinho da África. Ele vai sair para buscar a bebida e enquanto estiver fora, vou dizer o que deve fazer. Ela ouviu Aladim com atenção. E quando ele saiu, vestiu trajes alegres pela primeira vez desde que tinha deixado a China. Vestiu um cinto e um turbante de diamantes. E vendo em um espelho que estava mais bonita que nunca, recebeu o mago, dizendo para seu grande espanto: convenci-me de que Aladim está morto e de que nem todas as minhas lágrimas o trarão de volta para mim. Por isso estou decidida a não mais lamentar. Sendo assim, convido-o para jantar comigo. Mas estou cansada dos vinhos da China. Gostaria de saborear os da África. O mago correu para a adega e a princesa despejou o pó que Aladim lhe tinha dado em sua própria taça. Quando ele retornou, ela pediu que bebesse o vinho da África à sua saúde, entregando a própria taça em troca da taça dele, como sinal de reconciliação entre eles. Antes de beber, o mago fez um discurso em louvor de sua beleza, mas a princesa o interrompeu dizendo: vamos beber em primeiro lugar, e você poderá me dizer o que quiser depois. Ela levou a taça aos lábios e a manteve assim, enquanto o mago tragou da sua até a última gota e caiu sem vida. A princesa em seguida abriu a porta para Aladim, atirando os braços em volta do pescoço, mas Aladim a repeliu, ordenando que o deixasse porque tinha mais coisas a fazer. Encaminhou-se em seguida até o mago morto, tirou a lâmpada do colete e determinou ao gênio que levasse o palácio e tudo dentro dele de volta para a China. E assim aconteceu. A princesa, em sua câmara, só sentiu 2 pequenos choques e, quase sem pensar, estava em casa novamente. O sultão, que estava sentado em seu gabinete, de luto pela filha perdida, incidentalmente levantou os olhos e os esfregou, pois lá estava o palácio, como antes. Apressou-se até lá, e Aladim o recebeu no salão de 2 dúzias de janelas com a princesa a seu lado. Aladim contou o que havia acontecido e mostrou o cadáver do mago para que ele pudesse acreditar. Foi proclamada uma festa de 10 dias, e parecia que Aladim poderia agora viver o resto da vida em paz. Mas não era para ser assim. O mago africano tinha um irmão mais novo, que era talvez ainda mais perverso e mais esperto do que ele. Viajou à China para vingar a morte do irmão e fez uma visita a uma piedosa mulher chamada Fátima, acreditando que ela poderia ser útil. Entrou em sua cela e encostou um punhal no peito, ordenando que se levantasse e cumprisse sua determinação, sob pena de morte. Trocou de roupa com ela, pintou o rosto como o dela, pôs seu véu e a assassinou para que não andasse por aí contando histórias. Depois disso, seguiu para o palácio de Aladim e todo o povo, pensando que ele fosse a santa mulher, reuniu-se em torno dele, beijando-lhe as mãos e pedindo a bênção. Quando chegou ao palácio, a algazarra em torno dele era tão intensa que a princesa mandou sua escrava olhar pela janela e perguntar o que estava acontecendo lá fora. A escrava contou que era a santa mulher, curando gente ao tocar suas enfermidades. E, ao ouvir isso, a princesa, que há muito desejava ver Fátima, mandou buscá-la. Ao chegar a princesa, o mago dedicou uma oração por sua saúde e prosperidade. Quando terminou, a princesa o fez sentar-se ao seu lado e pediu que ficasse sempre com ela. A falsa Fátima, que não queria nada melhor que aquilo, concordou, mas manteve abaixado o véu com medo de ser descoberta. A princesa mostrou o salão e perguntou o que achava dele. É realmente lindo, elogiou a falsa Fátima. Em minha opinião, falta apenas uma coisa. E que coisa é essa? Indagou a princesa. Bastaria que um ovo do pássaro roca fosse pendurado no meio da abóbada para ser a maravilha do mundo. Depois disso, a princesa não conseguia pensar em mais nada que não fosse o ovo do pássaro roca. E quando Aladim retornou da caçada, encontrou-a de mau humor. Implorou que ela dissesse o que estava errado, e ela declarou que toda a sua satisfação pelo salão tinha sido destruída pela ausência de um ovo de pássaro roca pendurado na abóbada. Se esse é o problema, seu desejo será realizado. Afastou-se dela e esfregou a lâmpada, e quando o gênio apareceu, ordenou que trouxesse um ovo do pássaro roca. O gênio deu um grito tão alto e terrível que a sala tremeu.
Patife! Gritou ele. Não é suficiente que eu tenha feito tudo o que fiz por você e ainda me ordena trazer meu mestre para pendurá-lo no meio dessa abóbada? Você, sua esposa e seu palácio merecem ser queimados até as cinzas. Mas esse pedido não é seu, e sim do irmão do mago africano que você matou. Ele agora está em seu palácio disfarçado como a Santa Mulher. Ela foi assassinada por ele. Foi ele quem colocou esse desejo na cabeça da sua esposa. Cuide de si mesmo, pois a intenção dele é matá-lo. Após suas palavras, o gênio desapareceu. Aladim foi de volta à princesa, reclamando de dor de cabeça, e pediu que a Santa Fátima fosse mandada para curá-lo com a imposição de mãos. Mas, quando o mago se aproximou, Aladim, agarrando a adaga, perfurou seu coração. O que foi que você fez? Indagou a princesa. Matou a Santa Mulher. Nada disso, contestou Aladim. Matei um mago perverso. E contou a ela como ele a tinha enganado. Depois disso, Aladim e a esposa viveram em paz. Ele sucedeu o sultão após sua morte e reinou por muitos anos, deixando atrás de si uma longa linhagem de reis.